Aleluias, a paz do Senhor. Boa noite, tudo bem, meus queridos alunos? Estamos aqui na minha casa, uma vez mais, para nós darmos continuidade na nossa aula. Então, queridos, eu te aconselho, pega o seu cafezinho, seu chimarrão, sua cuia, sua Bíblia e a sua apostila. Nós vamos, nesta noite, dar continuidade no nosso estudo. Nós, na última aula, tivemos aí falando um pouco sobre o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E o mais interessante é que nós vemos evidências da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento a partir do momento que nós começamos a ter as nossas próprias experiências, ok? Então, você que tem a sua apostila, né? Você que é aluno, pega a sua apostila, abra na página 29. Nós vamos dar continuidade nessa noite. Amém. Quero cumprimentar os irmãos também que estão acompanhando aí pelo Facebook, o YouTube. Camila e Eberson Afonso, Deus te abençoe, minha irmã. Amém. Alguns outros irmãos também estão ali. Nós estamos na nossa aula, hashtag número 9. Aleluias. Eu só fazer uma pergunta rápida para a gente não ter problema ao decorrer da nossa transmissão. O pessoal do YouTube está assistindo, está direitinho, está tudo bem com o áudio, com o vídeo. Qualquer coisa vocês podem colocar aí nos comentários aí a respeito do... Nós também estamos transmitindo simultaneamente para a página do Facebook da igreja, Comunidade Nova Aliança Serra, ok? Se você que está no YouTube der uma travada aí e parar, você pula rapidinho lá para a página do Facebook. A gente está tentando resolver vários problemas que têm acontecido durante as nossas lives, que são, uma hora é internet que dá problema, outra hora é cabo, outra hora é equipamento, mas nós estamos aqui para dar o nosso melhor, ok? Então, você que é aluno, já vai dando um oi aí, pastor, para me ver o seu nomezinho, marcar a sua presença aqui na nossa aula, né? E você que está acompanhando a gente também nessa noite aqui, eu sei que vai aparecer o seu nome ali nos comentários, mas deixa um joinha para a gente poder saber de onde que você é, marca o nome da sua cidade. Ok? Vamos lá? Aqui no YouTube nós temos 3 pessoas nos acompanhando. Aleluias. E no Facebook já temos 8. Amém. Vamos dar continuidade então. Ok? Antes disso eu quero orar com você, porque nós aprendemos nas nossas aulas anteriores que quando nós vamos ler a respeito da palavra de Deus e estudar a palavra de Deus, é a melhor coisa que tem nós convidarmos o autor para fazer parte do nosso estudo, né? O autor, nosso amado Senhor, nosso Deus, nosso Pai, com o auxílio do Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos aí, eu quero orar rapidamente. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade nessa noite de nos dirigir, Senhor, a teus filhos e filhas, ó Deus. Abra nossa mente, o nosso entendimento, trazendo, Senhor, o espírito de sabedoria, de conhecimento, Senhor, meu Deus, meu Pai, para que não sejamos, meu Deus, meu Pai, apenas leitores, mas praticantes da Tua Palavra. Por isso, ó Pai, vá de encontro a cada um, Senhor, meu Deus, meu Pai, que nesta noite está aqui conosco. Meu Deus, meu Pai, alcançando, meu Deus, as suas vidas, Pai, que isso não seja somente um estudo, não seja somente uma palavra, mas seja, Senhor, meu Deus, meu Pai, o Teu mover na vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vilmar Dalva Riquete, ali de Veranópolis, irmão Jorge Lugo, Deus te abençoe. Amém. Vamos lá? Página 29, página 29 da apostila, nós vamos iniciar ali no 2.4,
o Espírito Santo em João Batista. A partir daquele momento ali, nós conhecemos ali no texto de Lucas capítulo 1, quero abrir com você, Lucas capítulo de número 1, nós vamos ler. Lucas 1:15, que diz assim: pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, mas será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Aleluias. Aqui nós temos um texto que fala claramente a respeito do ministério de João Batista, é um ministério que prepara o caminho, o ministério que prepara a chegada do Messias na terra. Nós vamos começar lendo, diz assim: João Batista estava determinado em uma missão de grande interesse dos céus. Por isso o Espírito Santo manifestou-se nele, desde o ventre da sua mãe, de modo especial. Lucas 1, versículo 15. Porque ele foi cheio do Espírito Santo, pois nenhuma missão divina de grande importância pode ser realizada, a não ser pela unção do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo no ministério de João Batista se evidencia, Lucas 3, versículo 2 e 4, que lá diz pela autoridade com que exortava o povo para preparar o caminho do Senhor. Primeira coisa que o Espírito Santo ele traz sobre as nossas vidas, no nosso ministério, é a autoridade. A autoridade para exortar. A pregação de João Batista, ela não era uma pregação de alisar pecados, ela era uma mensagem dura, era uma mensagem difícil para as pessoas que estavam ouvindo, né? Em vários momentos ele trata o povo, dá a sensação de que ele está tratando o povo com arrogância, não, mas ele está tratando o povo com uma advertência. E ora ele chama o povo de raça de víbora, né? Também a mensagem do ministério de João Batista através do Espírito Santo, ela é evidenciada pela firmeza com que anunciava a salvação de Deus, a manifestar-se em Cristo Jesus, Lucas 3, do versículo 5 e 6. Também pela energia com que ele denunciava o pecado do seu povo, conclamando com arrependimento para escapar do juízo eminente, ao qual o machado já está posto à raiz da árvore, Lucas 3, versículo 7 a 9. Também pela segurança com que ensinava o caminho do retorno de Deus, Lucas 3, versículo 10 a 14. Também pela convicção que predizia o caráter sobrenatural do ministério de Jesus e de quem era o seu precursor, Lucas 3, versículo 15 a 18. Também se evidencia pela imparcialidade com que protestava contra o pecado do rei Herodes, Lucas 3, versículo 18. Então, o Espírito Santo, dentro da atuação, a partir de João Batista, eu não digo que ali começou a atuação do Espírito Santo, mas ali começou através de João Batista, o homem que estava cheio do Espírito Santo, a manifestar aquilo que logo após a morte e ressurreição de Jesus se evidenciaria no ministério de cada pessoa, de cada irmão, de cada irmã. Uma autoridade, firmeza para anunciar, denunciando o pecado, a segurança do seu ensinamento e a convicção do caráter de Cristo. E também a imparcialidade acerca do pecado. Ou seja, João Batista ele não alisava. Significa que o Espírito Santo, ele não é
ele não é uma ferramenta que você usa no seu ministério. Ele não é algo que você possa atribuir a sua qualidade. Ele não é algo que você pode trazer para a sua vida como se ele dependesse de você. Não, do contrário, nós que dependemos. O Espírito Santo, ele nos proporciona coisas no nosso ministério, coisas que nós vemos falar ou fazer, e até mesmo, como a gente fala na linguagem popular, acontecer diante de Deus, porque a atuação dele, ela é intensa. João Batista estava ali anunciando um novo tempo do mover do Espírito Santo sobre a terra. Uma forma, não que Deus não tivesse exterminado ou parado de agir de uma maneira, não, ele estava trazendo um novo mover. Nós vimos na última aula que, desde o momento onde que Deus criou o homem, até o nascimento de Jesus, após o ministério de Jesus, a atuação do Espírito Santo, nós vemos que do momento que Deus criou o homem, Adão e Eva, até o momento em que nasce Jesus, a atuação na terra era o próprio Deus, manifestando o seu querer, a sua vontade, a sua palavra. E quando vem Jesus, ele começa a dizer e a manifestar aquilo que estava por vir, logo depois o seu ministério, a sua atuação, a atuação de Jesus. Mas ali, com João Batista, ela começou a dar indícios de como que é ser um homem cheio do Espírito Santo, um homem sem medo, uma pessoa que não tem medo de levar a verdade, as consequências que for, doa quem doer. Mas o Espírito Santo em Cristo é a manifestação, é o reflexo daquilo que nós precisamos ter nas nossas vidas. 2.5 diz assim: o Espírito Santo em Cristo, ninguém melhor que Jesus se identificou da forma tão plena com o Espírito Santo. Essa relação salienta a pessoa de Jesus como alguém. Lá em Lucas 1, versículo 35, está escrito que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Atos 10, 38, está escrito que ele foi ungido com o Espírito Santo. Mateus 4:1, ele está escrito lá que ele foi guiado pelo Espírito Santo. Se você recordar lá em Mateus 4:1, ele está dizendo o momento que ele foi levado pelo Espírito Santo para ser provado no deserto. Lucas 4:1, a Bíblia diz ali que Jesus ele foi cheio do Espírito Santo. Amém? Lucas 4, versículo 18 e 19 também diz que Jesus ele realizou no seu ministério, as coisas que ele realizou foi pelo poder do Espírito Santo que habitava sobre ele. Hebreus 9, versículo 14, ali diz que Jesus ofereceu em sacrifício pelo Espírito. Romanos 8, 11, Jesus ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Atos 1, versículo 1 e 2, quem deu os mandamentos aos apóstolos após a ressurreição por intermédio do Espírito Santo. Atos 2, 33 diz que ele é doador do Espírito Santo. Jesus Cristo viveu de toda a sua vida terrena dependendo inteiramente do Espírito Santo, porque a ele se sujeitou. Preste bem atenção. Quando Jesus aparece lá no Jordão para ser batizado por João Batista, um homem que era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, nós vemos e entendemos que Jesus ele está anunciando através da sua própria vida um novo viver, um novo jeito, um novo estilo de vida, na dependência completa da atuação do Espírito Santo dentro. Nós falamos na aula passada que até então o Espírito Santo ele agia de forma externa, ele estava sobre as pessoas, ele não atuava e não agia de dentro para fora, como é no Novo Testamento. A Bíblia, você vai ler o texto lá, onde que Jesus, quando ele foi batizado, a Bíblia diz que desceu sobre Jesus o Espírito Santo numa forma simbólica de uma pomba, representando ali pureza. Ele foi cheio do Espírito Santo, e ali, a partir dali, o Espírito conduziu, preste bem atenção nisso, todos os homens, as mulheres que experimentam o Espírito Santo dentro,
eles são conduzidos por esse mesmo Espírito a serem forjados, a serem trabalhados e a andarem de uma maneira diferente ao qual outras pessoas não conhecem. Ou seja, nós nos tornamos mais sensíveis a uma vida, menos suscetíveis ao pecado. É verdade que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então nós vemos uma vida totalmente diferente. As pessoas olhavam para Jesus e diziam: o que tem nesse homem? Por que ele é assim? Por que ele é diferente? Por que ele faz coisas que ninguém pode explicar? Porque Jesus, ele simplesmente se sujeitou à vontade do Espírito Santo no seu ministério. 2.6. O Espírito Santo em relação ao crente. Preste bem atenção à atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, através da minha vida e da sua, querido. Quanto a pessoa cristã ou crente, o Espírito Santo nele opera, como está escrito em João 3, versículo 3 a 6, regenerando-o, trabalhando no homem, de dentro para fora. E a regeneração, ela não é só de uma hora para outra. Ela não é num estalar de dedos. Quando alguém veio e falou de Jesus para você, e você entregou a sua vida para Ele, ali mesmo antes de você confessar com seus lábios, o Espírito Santo já estava atuando de dentro para fora, te convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Mas você não está ali naquele momento cheio do Espírito Santo, você não está ali naquele momento sujeito à vontade deste Espírito, atuando dentro de você. Você vai gradativamente sendo trabalhado, sendo experimentado pela atuação desse Espírito. João 3, versículo 3 até o 6, diz que ali o Espírito Santo, ele é o agente regenerador da vida do homem, transformando um homem pecador num homem mais puro, mais limpo, mais santo, gradativamente. João capítulo 1, versículo 32 a 34, diz que batizando no corpo de Cristo. Essa é a atuação em relação ao Espírito Santo, o crente. A habitação do Espírito Santo é onde? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 até o 19, ele habita onde? Dentro de nós, ele habita dentro de você. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos sela, é quem vem ali e dá a segurança, o certificado. Romanos 8, versículo 14 a 16, está dizendo também que ele nos proporciona segurança. Efésios 3, versículo 16, é ele que nos fortalece. Efésios 5, 18 a 20, diz que ele que nos enche de virtude, ou de poder, ou de unção. Romanos 8, versículo 2, diz que ele foi liberado da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo é quem nos libera da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 14, também diz que ele é quem nos guia. Essa é uma atuação muito importante, porque, queridos, até então, antes no Antigo Testamento, as pessoas que tinham o desejo, a fome e a sede de serem alcançadas pela atuação do Espírito Santo, elas iam até os homens de Deus. Buscavam os profetas, buscavam os juízes, os homens, poucos que tinham o Espírito Santo atuando em suas vidas, por mais que fosse algo externo, elas tinham um direcionamento. Ou seja, se você não sabe para onde ir, consulte esse Espírito Santo, seja sujeito à vontade do Espírito Santo na tua vida. Atos 13, versículo 2 até o 4, lá diz que a atuação do Espírito Santo em relação ao crente, chamando para um serviço especial. Eu quero ler com você, Atos 13, vamos lá. Aleluias. Atos 13, versículo 2 até o 4. Diz assim: servindo a eles, ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, depois
de jejuarem e orarem, puseram sobre eles as suas mãos e os despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ou seja, é o Espírito Santo quem nos envia, é o Espírito Santo que te chama para operar ou fazer uma missão ou fazer algo especial na obra de Deus. Então, nós temos um chamado. Quem é que nos chama para fazer algo? Quem é que desperta dentro de nós? É o Espírito Santo atuando dentro. Atos 8, versículo 27 a 29 também diz que é o Espírito Santo que atuando dentro do cristão, orientando ao serviço que nós temos que desempenhar na obra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 a 14, é Ele quem está nos iluminando, trazendo luz aos nossos caminhos. João 16, 13 ao versículo 14, diz que é Ele quem nos instrui. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, é Ele quem nos capacita. Então preste bem atenção, essa atuação ela começa onde? De dentro, em nós. É através de nós. Ou seja, nós não podemos fazer nada na obra de Deus, ou desempenhar qualquer coisa que seja na obra do Senhor, sem antes sermos trabalhados por este Espírito Santo. Aleluia. Número 3. Vamos lá. Aleluia. Agora nós vamos falar uma coisa muito interessante aqui. Porque até então no Antigo Testamento nunca se ouviu falar disso. Um batismo com o Espírito Santo. Eu quero ler com vocês Isaías, capítulo de número 44. Isaías, capítulo 44. Vamos lá para o versículo 3, que diz assim, ó: Pois eu derramarei água sobre os sedentos, e rios sobre a terra seca. Derramarei também do meu espírito à tua posteridade, e a minha bênção será sobre os teus descendentes. Veja só que aqui no livro de Isaías fala de uma promessa de um derramar do Espírito Santo sobre a descendência, sobre as próximas gerações que viriam de vir. Porque o batismo no Espírito Santo, o evento do batismo com o Espírito Santo não deveria surpreender as pessoas, nem confundir. Preste bem atenção, porque havia uma promessa de um derramar do Espírito Santo através da vinda do Messias. Os estudantes das Escrituras do Antigo Testamento, eles não deveriam se surpreender nem se confundir, pois era uma bênção que já havia sido prometida. Também está lá escrito em Joel, no livro de Joel, relacionada com o plano de salvação em Cristo, por intermédio de Joel, Isaías, João Batista e Jesus. Nós vemos aqui nos textos, através de Isaías, uma promessa do derramar do Espírito Santo. Mateus 3, vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Mateus 3, Mateus 3, 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem após mim aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar, porque ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Aleluia. Aqui há algo muito interessante que acontece aqui. Porque se você for pegar todo o contexto do que está escrito aqui, você vai observar que há um batismo com o Espírito Santo, uma coisa, e um batismo de fogo.
Pastor, essa é uma pergunta e é uma polêmica que muitas vezes fica no meio cristão. O que é batismo do Espírito Santo e o que é batismo com fogo? E as pessoas confundem, acham que é a mesma coisa, ou que são coisas distintas, ou o batismo do Espírito Santo no fogo é uma outra coisa. Segundo o contexto, eu quero que você preste bem atenção. Vamos ler o capítulo 3, lá no versículo 1, e está escrito assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele em quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pele de camelo, e ele trazia no seu cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém toda, e a Judéia também, e toda a região circunvizinha do Jordão. Confessando os seus pecados, eles eram batizados por intermédio de João Batista no Rio Jordão. Mas vendo ele que muitos fariseus e saduceus que vinham para ser batizado, e ele lhes dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Preste bem atenção, grave bem essa palavra, ira vindoura. Versículo 8: produzi então frutos dignos de arrependimento, e não penseis que basta dizer, temos por pai Abraão. Ele está falando do judaísmo, porque eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Mas o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz fruto é lançada e cortada no fogo. Então preste bem atenção o que João Batista está declarando aqui nesse texto. E em seguida ele vem: eu vos batizo com água, mas vem um após mim que eu não sou digno de atar as sandálias dos seus pés, e ele é mais poderoso do que eu, e digno não sou eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, ele está dizendo que a mesma atuação do ministério de Jesus, cheio do poder, com todas as coisas que haveriam de se cumprir sobre a vida de Jesus, através do Espírito Santo, o Espírito Santo iria batizar as pessoas que se arrependessem. Mas aqueles que não se arrependessem, a palavra de Deus aqui, João está dizendo, essa árvore que será cortada e lançada no fogo. Então, esse fogo que João Batista está se referindo não é o fogo do Espírito Santo, mas ele está falando do fogo eterno. Ele está falando para aquelas pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, não entregaram as suas vidas para Jesus. Essas pessoas serão lançadas, elas serão batizadas no fogo eterno. Então, pastor, quer dizer que não existe o fogo do Espírito Santo? Sim, existe. Mas no contexto, não é este fogo que João Batista está declarando aqui. Ok? Vamos lá. 3.1. Dia de Pentecostes. Aleluia. Esse é o dia mais esperado de toda a antiguidade. Desde a primeira vez que Deus prometeu derramar do seu Espírito. Como está escrito lá no livro de Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. O dia de Pentecostes foi um dia singular para a igreja e continua sendo. Neste dia, aprove a Deus, por intercessão de Cristo, enviar o Espírito Santo a ocupar o seu lugar no mundo. E da forma mais precisa a atuar no seio da igreja. Uma posição sem paralelo na história da humanidade. Neste dia, 120 frágeis discípulos de Jesus foram cheios do Espírito Santo e sendo dotados de poder para testemunhar do Evangelho. Preste bem atenção, vamos lá para aquele dia. A palavra de Deus ali declara que Jesus, após ter sido ressuscitado, ele deu uma ordem: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos.
Ou seja, o Espírito Santo, ele tem a atuação na tua vida e na minha vida, primeiro para te revestir. Para que revestimento? Para trazer sobre a tua vida poder. Principalmente poder. Porque através do poder é que Deus opera os sinais e maravilhas através da sua vida. É através do Espírito Santo que vem a unção para operar estes sinais e maravilhas. Deus também ele envia através do Espírito Santo dons, que são ferramentas para que você possa atuar no seu ministério, através do Espírito Santo. Mas quem é que usa o dom? Preste bem atenção. É você ou o Espírito Santo? Imagine você se você tem um dom de cura. E você ora por pessoas, elas são curadas. Mas aí quando você quer orar por você mesmo, Deus vai te usar para curar a si mesmo? Muitas pessoas questionaram Jesus quando estava na cruz, dizendo, se tu és então realmente o Messias, salva-te a ti mesmo. Se tu veio para salvar a todos, por que você não salva-te a ti mesmo? Mas preste bem atenção. As pessoas, quando elas têm dons, quem atua através dos dons é o Espírito Santo. Como resultado das experiências em Pentecostes, Pedro, por exemplo, pregou com tal poder que cerca de 3.000 almas se renderam aos seus pés. Renderam aos pés de Jesus. Com a autoridade sobrenatural, acusou seus ouvintes judeus de haverem entregado o Filho de Deus à morte. E exortou-os a se arrependerem dos seus pecados. Isto disse como prelúdio para que logo informar-lhes que a sua conversão a Cristo resultaria em receber a mesma experiência que eles obtiveram, com sinais poderosos e evidentes. Isso está escrito em Atos capítulo 2, versículo 14 a 41. Atente com interesse para este fato. Pedro proclamou que a promessa do batismo com o Espírito Santo se referia a todos os homens, e não somente àqueles que continuassem ali naquela assembleia reunida. Então preste bem atenção. Ninguém pode deter ou enjaular o mover do Espírito Santo. Quando o texto diz de Joel que é sobre toda a carne, todos nós temos o direito de experimentarmos o Espírito Santo e sermos experimentados por Ele. No Antigo Testamento, as pessoas experimentavam o Espírito Santo. Mas eu imagine você que como o Espírito Santo era fora, talvez o Espírito Santo não experimentasse tanto o homem como nos dias ao qual nós vivemos. No tempo onde que a atuação do Espírito Santo é mais intensa e ela é dentro, e o Espírito Santo pôde experimentar a cada um de nós de uma maneira também intensa. Por isso que há um texto que diz que é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Houve um momento em que Jesus ele estava clamando e orando e dizendo, ai, se eu não for, ele dizia para os seus discípulos, se eu não for cumprir tudo aquilo que ao meu respeito está escrito, o Consolador não vai vir. Ah, como eu queria que ele já estivesse. Porque muitas coisas se dá a entender acerca das coisas de Deus, acerca das revelações dos céus, acerca das manifestações do Espírito de Deus na terra, só são concedidas aquelas pessoas que dão liberdade para que o Espírito Santo fale e mostre. Agora nós vamos aqui para o tópico 3.2. Para quem é essa promessa? Atos 2, versículo 38. Atos 2, versículo 38. Deixa eu abrir aqui.
Atos 2, 38, fala assim: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Primeiro, para perdão dos seus pecados. E de segundo, e receberão o dom do Espírito Santo, a promessa que diz respeito a todos vós, os vossos filhos, e todos os que estão longe, e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. O Espírito Santo, ele é exclusividade para os seus filhos. Primeiro, o próprio Jesus diz que habita em nós o Espírito de Deus, que o mundo não pode receber porque não o conhece. O relacionamento, a forma de entrega, a forma que você deixa o Espírito Santo atuar dentro de você, ela faz toda a diferença. A Bíblia diz assim, que nós veremos a diferença de quem serve a Deus e aquele que não serve. Porque quando o homem dá liberdade para que este Espírito Santo atue e trabalhe dentro da sua vida, a pessoa ela não é mais a mesma. A pessoa tem uma maneira diferente de falar, a pessoa tem uma maneira diferente de agir, a pessoa tem uma maneira diferente de reagir a toda e qualquer circunstância da sua vida. Mas porque essa promessa ela é para todos, a todos quantos Deus chamou. Amém? Essa é a pergunta que você deve se fazer agora. Face a essa pergunta de ocasião, respondeu o apóstolo Pedro. A promessa é para vós. Os judeus que estavam ali presentes, representando os demais compatriotas, isto é, primeiro a nação ao qual Deus fizera a antiga aliança, porque havia uma promessa sobre o povo judeu. E aí ele está dizendo, para os vossos filhos, os que já existiam há gerações sucessivas. E ele também diz, para todos os que estão longe, e a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para todos. Ele está falando que o Espírito, ele foi dado universalmente para todos os gentios. E para qualquer indivíduo que responda ao chamado de Deus, através do Evangelho da salvação de Jesus Cristo. Por isso que muitas pessoas, quando elas levantam a sua mão para entregar as suas vidas para Jesus, ali o Espírito Santo já está atuando dentro, convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça. Porém, ainda não está cheio. Por isso que muitas vezes, eu, por exemplo, quando eu prego, eu olho para cada um de vocês e eu sei que o Espírito Santo habita em vós. Como porque o próprio Jesus, ele também dizia, vocês já experimentaram, mas o mundo não conhece. Porque vocês têm. Então você entende que as pessoas elas começam a agir de maneira diferente, porque a atuação do Espírito Santo ela é transformadora, regeneradora, ela nos conduz, como nós lemos anteriormente. A promessa de Atos 2, versículo 39, indica que a gloriosa experiência do batismo com o Espírito Santo foi designada por Deus para todo o cristão, desde o dia de Pentecoste até o fim das presentes dispensações, ou seja, até o fim dos tempos, até o fim da atuação. Pastor, de quando até quando que será a atuação do Espírito Santo? Começou lá em Pentecostes, que foi dado deliberadamente, universalmente a todos que entregassem sua vida para Jesus, até o momento onde que Jesus vem, recolhe a sua igreja, a sua noiva, no arrebatamento. A Bíblia diz que o Espírito Santo será retirado da terra, naquele momento. Então, ele foi dado universalmente a todos. O enchimento do Espírito Santo, assinalado pelo falar em outras línguas, como aconteceu no dia de Pentecostes. Aqui eu quero abrir um ponto para você. Deveria ser um modelo para esta experiência, para que qualquer indivíduo, através deste mover, dessa dispensação da igreja. Já tivemos experiência de várias pessoas
que falavam assim para mim: pastor, eu não sei, eu não falo em línguas. As pessoas me julgam que eu não sou batizado no Espírito Santo por não falar em línguas. Primeiro nós vamos ver até que ponto o Espírito Santo. Uma coisa tem que ser diferenciada da outra. Eu fui batizado no Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, e qual é o sinal, quais são as evidências que o Espírito Santo atua na minha vida? São três coisas diferentes uma da outra. Quando eu levantei minha mão e recebi Jesus Cristo como o meu único suficiente Salvador, eu recebi também o Espírito Santo. Então ele habita dentro de mim. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que é um sinal, uma evidência de que eu tenho o Espírito Santo. Isso não é só para mim, ele é principalmente para aqueles que não creem, para aqueles que não experimentaram o Espírito Santo. Então, o falar em línguas não é só um dom, é um sinal. Porém, tem pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, mas não falam em línguas. Isso é estranho, pode soar estranho, pode. Mas vamos ver aqui a natureza desse batismo. Nós vamos esclarecer essas dúvidas do crente. 3.3. Várias palavras e expressões usadas para descrever a vida no Espírito Santo aos crentes, ao seu ministério através deste. Considere algumas dessas expressões como seguem. Preste bem atenção, vamos lá. Vamos ver a respeito do derramamento. Isso está escrito no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 29. Esta palavra é usada frequentemente nas Escrituras como referência ao Espírito Santo e a sua vinda ao crente. Fala de universalidade. No sentido original da palavra, tem a referência com a comunicação de algumas coisas vindas do céu com grande abundância. Esse é o derramamento. Deus derramou sobre todos. Esse é o primeiro impacto da atuação do Espírito Santo na terra. Aqueles que receberam Cristo, receberam o Espírito Santo, que foi ativador da tua vida espiritual dentro de si. Agora, batismo, que é o ser cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, mas João Batista, a Bíblia diz que ele foi batizado do Espírito Santo. Olha, a Bíblia diz que Jesus, ele nasceu por intermédio do Espírito Santo. Veio o anjo e declarou sobre Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E a Bíblia diz que desde o ventre João Batista era uma criança cheia do Espírito Santo. Mas sobre esse batismo, sobre o ser cheio, sobre o recebimento do Espírito Santo, que é a figura do batismo, uma total e gloriosa e sobrenatural imersão no Espírito Santo. Então existe uma diferença, querido. Preste bem atenção. Anteriormente, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele estava sobre as pessoas, estava atuando de fora para dentro. Agora o Espírito Santo entrou dentro de você. Você tem a sua vida espiritual ativa. Mas ser batizado no Espírito Santo é você entrar dentro do Espírito Santo, mergulhar no Espírito Santo, experimentar o Espírito Santo de uma forma profunda e íntima. Ao qual, por isso que Jesus dizia, as pessoas, o povo não conhece isso. Isso é batismo no Espírito Santo. É você, não é receber o Espírito Santo, é você entrar no Espírito Santo. É diferente do derramamento. Então, de uma maneira gloriosa que o Espírito Santo nos envolve, ele enche e ele penetra a alma do crente. Assim, todo o nosso ser se torna saturado e dominado da presença refrigeradora do Espírito de Deus pelo Espírito Santo. Então, derramamento é uma coisa, ele é universal, ele é para todos. Deus derramou o seu Espírito sobre toda a terra. Mas ser batizado é diferente. O Espírito Santo entrou, agora eu vou entrar nele, eu vou ser batizado nele, eu vou mergulhar nele. Entende isso? E aí vem o enchimento, presta bem atenção. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos no cenáculo,
eles foram cheios do Espírito Santo, Atos 2, versículo 13. E evidenciaram estar cheios a ponto de parecerem estarem embriagados. Este enchimento não se deu em gotas caídas como através de uma peneira. Não foi ser cheio do Espírito Santo, querido, não é quando você está lá no culto e sente um arrepiozinho. Mas no Pentecostes, a plenitude, ou seja, a totalidade do Espírito Santo, os encheu inteiramente, de tal modo que eles andavam de um lado para o outro, falando em novas línguas. Aí você pega lá o texto ao pé da letra, você vai olhar quando os discípulos ali foram cheios deste Espírito Santo, eles mergulharam tão intenso no Espírito Santo que eles começaram a falar em novas línguas. E aí as pessoas, quando elas passavam ali na porta, elas olhavam e elas viam, o que esses caras estão fazendo? Eles parecem um bando de bêbado. Eles estão, a essa hora do dia, cheio da manguaça. Mas aí um pega e para, não, espera aí, ele está falando na minha língua natal. E ali a Bíblia fala, ali no texto, em Atos 2, versículo 13, que eles começaram a ouvir cada um falando numa língua da sua terra natal. Eles estavam falando lá chinês, turco, eles estavam falando árabe, falando um monte de línguas nativas das suas regiões. É diferente de um dom de falar em línguas. Eles estavam ali, aquilo ali significava a capacidade que o Espírito Santo tem de alcançar todos os povos, línguas, raças e nações, trazendo com poder o testemunho daquilo que eles viveriam e anunciariam ao decorrer dos próximos dias. Então, nós entramos para o assunto número 4, o que é os dons do Espírito Santo. E aqui nós vamos tirar a dúvida do crente. Aleluias. Os dons do Espírito Santo não podem ser descritos como uma dotação ou concessão especial e sobrenatural de capacidade divina para o serviço especial, na execução do propósito divino para e através da igreja, para a igreja e através da igreja. Em resumo, é uma operação especial e sobrenatural do Espírito Santo por intermédio do crente. Numa definição mais resumida, Orton define os dons do Espírito Santo como sendo uma faculdades das pessoas divinas operando no homem. Vamos classificá-los então, os dons espirituais, 4.1. 1 Coríntios, vamos lá, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 1. 1 Coríntios, vamos ver a respeito dos dons espirituais. Versículo 1 até o 11 diz assim: Ora, a esse respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Preste bem atenção. Vós bem sabeis que quando eram gentis, deixavam levar-se pelos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero anunciar e fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, preste bem atenção, aquele que anuncia pelo Espírito Santo de Deus, diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não foi pelo Espírito Santo. Isso ele está dizendo na condição daqueles que receberam a Cristo. Porque aqueles que não receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, falam o tempo todo. Versículo 4 ele diz: por isso há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos.
as manifestações do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não é o que é útil para você, querido, é o que é útil para Deus, para o ministério ao qual Deus te chamou. Versículo 8 diz: a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito é dada a palavra de ciência, a outro, a palavra é dada pelo Espírito através da fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, a operação de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimentos de espírito, e a outro, variedades de língua, e a outros, interpretações de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Os dons do Espírito Santo que estão relacionados aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o 11, eles dividem-se em 3 grupos distintos, nós vamos ver. Primeiro, o dom de revelação. O dom de revelação, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e de discernimento de espírito. Primeiro você vai entender que é um dom. Os dons de revelação, eles estão relacionados à palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e de discernimento de espírito. E depois ele diz dons de poder. Olha só os dons que operam através do Espírito Santo com poder. O dom de cura, operações de milagres e operação de fé. Ou seja, tem pessoas que até a fé, você precisa entender que é um dom, e é um dom de Deus. E o terceiro é o dom de inspiração. Preste bem atenção, o que é o dom de línguas? É um dom de inspiração. Variedades de línguas e interpretação de línguas e profecias. Então você veja que uma pessoa, quando ela fala em línguas, é um dom de inspiração. Você é inspirado por quem a falar em línguas? Existe uma aula, existe uma técnica. Pastor, como é que eu falo em línguas? Querido, eu não sei te explicar. O Espírito Santo você experimenta. Quando você sente, a sua boca começa a falar sozinha. E a palavra, quando ela é pronunciada, você não tem como pensá-la, ou seja, premeditá-la antes de pronunciá-la. Porque é o Espírito que faz isso. E aí você fala coisas que você não entende talvez, mas aí outra pessoa tem esse dom de interpretar. Às vezes eu vejo pessoas que falam em línguas, mas elas têm o dom de interpretação de línguas. Eu vou usar aqui de uma experiência. Certa vez eu ouvi o pastor Claudemir, autor dessa apostila. Nós fomos numa vigília e chegando ali, no meio do mover, uma profeta se levantou, foi a direção dele e começou a falar. E ela falava em línguas. E começou a falar. E nós se olhamos assim, as pessoas, nós olhamos um para os outros. E naquele momento, quando ela terminou de falar, o pastor Claudemir começou a falar em línguas. É como se eles estivessem tendo um diálogo. E aí nós ficamos olhando e todo mundo ficou confuso. Mas era algo específico que Deus estava falando com ele. E quando terminou tudo, nós perguntamos assim, pastor, explica aí o que é que estava acontecendo, que diálogo foi aquele? Ele, como assim? A mulher começou a falar em línguas e você respondia para ela em línguas. Ela falava e você respondia. E ele disse, não, eu perguntava, Deus começou a usar aquela mulher para falar e eu perguntava de volta. E ele estava entendendo o que ele estava falando como se ele estivesse ouvindo no seu próprio idioma. E eu tive uma experiência no ano de 2018, muito interessante para mim, foi assim, especial por causa do momento. Eu participei de uma conferência onde que tinha um apóstolo que ele é um homem, ele é um descendente judeu, que ele é da Irlanda, casado com uma índia Cherokee. E aquele homem estava sendo usado com muitos dons e sinais e profecias, e eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Eu estava ali naquele meio de quase 1000 pessoas, e na minha frente não sabia eu que estava sentado um pessoal da equipe dele, que estava ali. E na minha frente havia um homem careca, um pastor. Eu não sabia quem ele era, não tínhamos sido apresentados, até porque quando nós chegamos o culto já estava acontecendo. E quando eu estava parado ali, aquele homem olhou para trás e começou a falar comigo. Eu ouvi ele me perguntando em português.
Ele olhou para mim e disse assim: você é pastor? Eu disse: sim. Ele olhou para mim e disse: você veio dirigindo, eu vi você dirigindo muitos quilômetros para estar aqui hoje. Eu falei: sim, eu viajei 3 dias, foi na época das paradas dos combustíveis no Brasil. E eu falei: sim, eu viajei de carro, levei dias para chegar aqui. E ele falou assim: por esses dias eu vejo Deus te levando pelas fronteiras deste país. E eu sairia eu estava indo para a cidade de Bagé, para as fronteiras lá com o Uruguai. E eu estava ali testificando e conversando com aquele homem. E aí, de repente, o pastor que estava ao meu lado, o pastor Marcelo, ele vira para mim e fala assim: pastor, o que vocês estão falando aí? Traduz aí. E eu olhei para aquele pastor e disse assim: você está entendendo o que eu estou falando? Aí ele disse: sim. Eu falei: você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando com você em português. Aí eu percebi que o homem estava falando inglês. Mas aí eu consegui interpretar, não sei, foi pelo Espírito, porque quando a pessoa, eu entendo um pouco de inglês, mas quando a pessoa fala rápido, metralhando, aí ó, já era. E falar, então, a comunicação é complicado. Mas quando aquele homem começou a falar comigo, eu estava entendendo tudo que ele estava falando, mas eu não percebi que ele estava falando em inglês. Eu entendia ele falando em português no meu ouvido. E ele a mesma coisa, eu falava para ele em português e eu falei para ele: você sabe falar em português? E ele disse para mim: não. Então ali foi um mistério, foi um mover de Deus, para algo específico que Deus estava fazendo. Então esses dons de interpretação de línguas, variedades de línguas, interpretações de profecias, eles são coisas específicas. Eu vou te ser bem sincero, eu não tenho dom de interpretação de língua, mas foi algo específico, algo que o mover do Espírito fez ali naquele momento, ok? Então, nós vamos aqui, seguindo, 4.2, as definições do Espírito Santo, as definições dos dons espirituais. Primeiro, letra A, palavra de conhecimento. Este dom tem sido definido como sendo a revelação sobrenatural de algum fato que existe na mente de Deus, mas que o homem, devido às suas naturais limitações, não podem conhecer, a não ser que o Espírito Santo as revele. Por exemplo, as manifestações destes dons são encontradas nos ministérios de Samuel. Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 9, versículo 15 a 20, também no capítulo 10, versículo 22. Livro de 1 Reis, capítulo 14, versículo 6, foi dado a manifestação deste dom ao profeta Aías. Também ao profeta Eliseu em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20 ao 26. Também para Jesus, Mateus 16, versículo 23. E também para Pedro, Atos 5, versículo 3 e 4. E Paulo, Atos 27, versículo 23 a 25. Dom, a definição da palavra de conhecimento. Às vezes as pessoas se perguntam assim: pastor, minha esposa me pergunta o tempo todo: como que você lembra de tanta coisa? Se você chegar a perguntar para o pastor Claudemir, é um homem que eu sei que ele lê muito. Ele sabe capítulo, versículo, ele sabe porque ele buscou esse conhecimento, ele tem uma memória muito boa. Se você pedir para mim, no máximo que eu sei pode ser o livro e o capítulo. Se você perguntar para mim a ponto e vírgula, parte A, parte B, parte C, já era. Eu conheço muito mais a história, talvez. Eu ainda preciso desse auxílio. Mas na hora de ministrar a palavra, eu sinto o Espírito Santo trazendo à memória aquilo que anteriormente eu já vinha lendo, eu já vinha estudando. Então, quando eu vou ministrar a palavra de Deus, por exemplo, eu oro, eu vou pedindo para direcionamento. Anteriormente a isso, eu já vinha estudando algum tema, eu estudo por temas na Bíblia, e aí o Espírito Santo, de repente, ele me direciona: fala sobre isso, filho, fala sobre aquilo. Hoje eu quero fazer isso, hoje eu quero fazer aquilo. Então, no momento da mensagem, eu preparo um texto-chave, e no momento da mensagem, o Espírito Santo vai trazendo à minha memória aquilo que eu devo falar. E as coisas vão se encaixando. Parece ser meio arriscado, por quê? Porque talvez se você não conhece a palavra de Deus, você tende a trazer talvez uma coisa, você está entrando num campo minado que você não conhece, onde que pode
tropeçar e cair. Se você previamente não estudou, como que o Espírito Santo vai te usar, por exemplo, para ser um pregador, ministrar a palavra de Deus? Então, para que o Espírito Santo te use com a palavra, isso não é para exclusividade de pastor, isso não é exclusividade de apóstolo, profeta, evangelista ou mestre, isso é para todos. Porque o id e pregar, ele está dizendo que é para todos. Então, você precisa conhecer. Deus vai usar na conformidade de que você estudou e aprendeu lendo a palavra do Senhor. As suas experiências vão contribuir muito, os seus dons espirituais que você orando buscou, mais ainda. Então nós temos aí a palavra de conhecimento. B, palavra de sabedoria. Este dom é uma palavra como uma proclamação, como uma declaração, palavra de sabedoria. É de sabedoria dada por Deus através da revelação do Espírito Santo para satisfazer as necessidades de soluções urgentes de um problema particular. Sabe quando você pede para o pastor uma oração, pastor, e conta toda a tua história, e o pastor, com palavra de sabedoria, o Espírito veio e colocou sabedoria no coração dele de como te instruir, de como você fazer. Isso vem através de uma proclamação e uma declaração para um fim específico, um propósito específico. E isso não deve confundi-lo, portanto, com sabedoria num sentido amplo e geral. Ok? C, discernimentos de espírito. Isso aqui é muito importante nos nossos dias, ao qual nós vivemos, para você poder entender como que as coisas estão acontecendo ao seu derredor, 24 horas no mundo espiritual. Discernimento de espíritos. Através deste dom, Deus revela ao cristão a fonte e o propósito de toda e qualquer forma de poder espiritual. Através deste dom, o Espírito Santo revelou a Paulo que tipo de espírito operava através da jovem que era adivinha, em Filipos, Atos 16, 18. E fê-los resistir a Elimas, condenando-o a cegueira, Atos 13, versículo 11. Note que não se trata de um dom, ou seja, mas se trata de um mau hábito, de julgar ou de fazer mau juízo a outras pessoas. Então, o discernimento de espírito, ele é muito importante nos nossos dias, porque existe 3 formas de atuação na vida de uma pessoa, principalmente para você que vai ministrar, você que está aprendendo como desempenhar o teu ministério com o espírito de discernimento. Primeiro, é um dom, você busca. Segundo, você vai chegar em lugares onde que você vai estar ministrando este Espírito Santo, através do dom, você vai olhar qualquer manifestação que esteja acontecendo naquele momento, naquele lugar onde que você estiver, você vai discernir se é Deus que está fazendo, se é Satanás que está atuando, ou se é simplesmente, vamos usar a linguagem pejorativa, ser vergonhice. Espírito humano, ser vergonhice do mau caráter das pessoas. Então você entende quando é Deus que está fazendo, quando é Satanás que está fazendo, ou quando a pessoa está fazendo. Eu já tive experiência nessas 3 esferas com Deus, de saber que você está chegando num lugar. Teve momentos onde que eu olhei e falei assim, meu Deus, isso não pode ser do Senhor. Mas eu orei e falei, Deus, me mostra, se o Senhor está aí, me mostra, eu não quero ficar perdido aqui no meio desse mover. Se é do Senhor, eu quero também. E aí Deus me mostrou. Mas teve momentos onde que eu cheguei e já de cara você sente, não é um sentimento humano, mas o Espírito traz a você. Isso não é de Deus, isso não provém de Deus, isso é fogo estranho. E você ora, repreende, né? Aí você vê demônios, e isso, você tem esse discernimento. Me imagine você tem visão de demônios, mas você não sabe o que é, que ele está fazendo, o que ele está atuando. Vamos orar, não temos que dar ibope para Satanás. Eu sei que a gente não tem que dar ibope para Satanás, mas ele está atuando. Por onde ele entrou? O que ele está fazendo na vida daquela pessoa? Você não tem que ficar entrevistando o demônio em si,
mas através do Espírito Santo você saber qual é o mal, onde que está a porta pelo qual entrou, e você vai lá e instrui, manda aquele demônio sair, fecha essa porta na vida da pessoa e orienta ela para ela não abrir a porta, porque senão o estado dela fica 7 vezes pior, né? Eu já tive momentos dentro da igreja, num culto, queridos, de sair de cima do altar e pegar um cidadão que aparentemente estava endemoniado, né? Algumas pessoas já contei esse testemunho. Eu tive que ir lá e juntar o homem, e eu tive que dar um sossega-leão nele. Dei um mata-leão nele e 3 cosquinhas nas costelas dele, assim, ai, ai, ai. Eu falei assim, tu deixa de ser sem vergonha, não é demônio não, isso é mau caráter do que você é. Senta aí. E tirei aquele cidadão daquela situação. Algumas pessoas podem julgar e interpretar errado. Imagine você, como é que atua então um pastor que está lá na boca de fumo? Quando uma pessoa está sendo influenciada ou está incorporada por demônios. Ou quando é o caráter da pessoa que está ali sendo manifestada. Então, é o espírito de discernimento, este dom, é que através dele você sabe quando é Deus que está agindo, quando é Satanás que está agindo e quando que é o caráter, o mau caráter do homem. Também tem o dom de cura. Vamos lá. Eu tenho um amigo, quero fazer menção dele aqui, depois vocês podem procurá-lo. Existem muitos estudos dele no YouTube. O canal dele é Caio Aleph Ministries. Um pastor amigo meu de Curitiba. Nós conhecemos uma vez em uma ministração e dali por diante nós começamos a nos relacionar e conhecermos, aí que se criou uma amizade, tá bom? E ele é um homem muito usado com dons de cura. Amém? Então, se você está enfermo, se você tem Covid-19, liga para ele, depois eu ponho o contato dele aí, mas você pode procurar no YouTube, Caio Aleph, tanto no YouTube, Instagram, como no Facebook. Letra D, dons de cura. No grego, tanto dom, curar, como o seu efeito, estão no plural. Ele está falando de dons de cura. Então, existem várias manifestações de curas. Várias operações através dos dons. Ou seja, não é, eu tenho o dom de cura. Não. Existem vários dons de cura. Que é dado a entender que existe uma variedade de modos na operação deste dom. Assim, um servo de Deus pode não ter os dons e curar. Eu quero abrir um parênteses aqui, que este é o meu caso. Pastores, então quer dizer que eu não posso orar por uma pessoa que está enferma porque eu não tenho o dom de cura? Essa é uma boa pergunta. Você deve orar, irmão? Sim. Eu não tenho dom de cura, porém eu ministro sobre unção de cura. Eu já ministrei sobre pessoas que foram curadas de câncer, de cegueiras, de problemas de coluna, de surdez, e Deus curou. Eu não tenho dom, mas nós ministramos. Isso é uma variedade de dons de cura. Eu vou ler de novo aqui. O seu efeito está no plural. E é dado a entender que existe uma variedade de modos na operação deste dom. Assim, um servo de Deus pode não ter todos os dons de curar. E por isso, às vezes, muitos não são curados também por uma intercessão. Por exemplo, Paulo orou ao pai de Públio, que se achava com febre e disenteria na ilha de Malta, e o curou. Porém, foi forçado a deixar seu amigo Trófimo doente em Mileto. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Como são os diferentes tipos de enfermidade, é evidente que há um dom de cura para cada tipo de enfermidade. Seja ela enfermidades orgânicas, seja elas enfermidades psicossomáticas, ou seja elas enfermidades espirituais. Então você veja só, existe a enfermidade, a doença orgânica, que a pessoa tem ali algo que está atuando no corpo,
físico, mas também existe uma enfermidade espiritual, que acaba também refletindo no corpo. E também aquelas enfermidades psicossomáticas, que fazem o psicológico da pessoa trabalhar contra ela mesma. Então, os dons de cura, eles são variados. Ou seja, é para cada coisa específica. Eu não saio por aí ministrando cura se Deus não me mover para fazer isso. É óbvio que se vier alguém pedindo uma oração, pastor, ora por mim para que eu seja curado, eu vou orar com fé para que Deus cure e vou ministrar para que ela seja curada. Vou cumprir o que a Bíblia diz: está alguém entre vós enfermos? Venha até os presbíteros e a oração com fé os curará, ungindo com óleo na cabeça. Nós vamos fazer isso. E nós cremos que a partir dali as pessoas podem ser curadas, elas devem ser curadas, mas também tem contrapartida. A pessoa que quer ser curada, ela precisa também exercer fé, porque uma coisa é querer curar as pessoas, outra coisa é as pessoas quererem ser curadas. Tem pessoas que não acreditam. O próprio Jesus foi impedido de manifestar mais curas e milagres na terra onde que ele nasceu, porque lá ele não encontrou fé. Então é diferente. Eu já tive experiência de orar por pessoas que, no meio do mover de um monte de gente sendo curadas, colunas sendo colocadas no lugar, pessoas com caroços sumindo, e chegar para uma outra irmã e falar assim: minha irmã, ela estava com um problema, uma paralisia infantil na perna, e eu falei assim: minha irmã, se a senhora crê, Jesus vai te curar. E ela foi incisiva em dizer: eu não acredito, eu nasci assim, ela dizia. E eu insisti, e o Espírito Santo falou ao meu coração que não era mais para insistir, a oportunidade foi dada. E aí aquela mulher não foi curada. Todo mundo naquele culto foi curado, menos aquela mulher que não creu. Tá? Letra E, operações de milagres. Ambas as palavras aparecem no original do grego no plural, o que sugere haver uma variedade de modos de milagres e atos do poder, por milagres ou maravilhas. Entende-se que tudo e qualquer fenômeno que altera a lei divina, conhecida e pré-estabelecida, milagres e maravilhas, são plurais da palavra poder, como está escrito em Atos 17, versículo 8, e significa atos de poder gloriosos, sobrenaturais, e que vão além do que o homem pode ver. Este dom opera especialmente em conexão com o conflito entre Deus e Satanás. Letra F, dom de fé. Eu conheço um homem que tem um dom de fé muito elevado. Ele mora lá na cidade de Goiânia, pastor Pedro Antônio. Eu vi esse homem operar muitos milagres através do dom de fé, muita libertação. Este dom envolve uma fé especial, diferente da fé para a salvação, ou da fé que há de ser mostrada por Paulo como aspecto do fruto do Espírito, em Gálatas 5, 25. O dom da fé produz uma fé especial e sobrenatural, verdadeiro apelo a Deus, no sentido que ele intervenha quando todos os recursos humanos se têm esgotado. Foi este tipo de fé ao qual foram dotados os grandes heróis da fé, mostrando na grande galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Ou seja, as pessoas não tinham dom no Antigo Testamento, mas elas faziam coisas sobrenaturais por causa da fé. Variedade de línguas, letra G. Variedade de línguas, aqui nós vamos fechar aquele parênteses que nós abrimos antes a respeito de falar em línguas. Variedade de línguas é uma expressão falada e sobrenatural de uma língua nunca estudada pela pessoa que fala. Uma palavra anunciada pelo poder do Espírito Santo, não compreendida por quem fala, e usualmente incompreendida pelo ouvinte. Nada tem a ver com a facilidade de assimilar línguas estrangeiras. Tampouco nada tem a ver com o intelecto, mas sim a manifestação da mente de Deus por intermédio dos órgãos da fala do homem. Ou seja, a palavra de Deus
que diz que quem fala em línguas fala a Deus. Como nós falamos aqui, nada tem a ver com a facilidade de assimilar com línguas estrangeiras. Mas eu falei antes, dom de interpretação, mas falar em línguas é outra coisa. Tá? Eu posso interpretar o que a pessoa está falando em línguas através de um dom ou através de uma língua estrangeira. Isso aconteceu em Atos, quando no Pentecostes ali, as pessoas que estavam do lado de fora ouviram cada um falando na sua língua natal, da sua origem. A interpretação geralmente alonga-se a mais do que uma simples tradução. Então, quando nós falamos em línguas, nós estamos ali falando diretamente, é teu Espírito que está falando a Deus. Nós não sabemos. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas quando você está falando em línguas, é o Espírito Santo movendo o teu espírito a falar diretamente a Deus. E é Ele que traz as palavras corretas, as palavras que diante de Deus vão surtir um efeito totalmente diferente. Então, mas também Paulo ele fala algo muito interessante. Porque uma coisa é quando você fala a Deus, quando você está orando. Outra coisa é quando você vai anunciar ao povo. Paulo ele diz assim: eu prefiro falar uma frase no meu idioma do que falar 1000 palavras em línguas estranhas. Porque aquele que fala em línguas fala e edifica a si mesmo, fala a Deus. Mas como que vai edificar o povo se o povo não interpreta? Se tem alguém que vai orar e vai ser uma falação em línguas, tem que ter alguém que interprete. Por quê? Isso se for num culto, se for numa reunião, para que você tenha entendimento do que é que está sendo ministrado. Principalmente, eu já vi pessoas que vão receber oração e o cidadão vem e ora e fala em línguas. Ele fala, assim diz o Senhor, no final, e você fala, mas eu não entendi, foi nada. Como que eu vou receber aquilo que eu não sei o que Deus está falando? Como que eu vou dizer um amém, vou concordar com aquilo que eu não sei o que está acontecendo? Então, existem casos específicos. Então, é melhor que quando você estiver no momento sozinho com Deus, talvez seria o melhor momento. Eu não estou dizendo que num culto você não vai falar em línguas, não estou dizendo que no meio da sua ministração você vai falar em línguas. Melhor é você edificar a igreja nesses momentos do que a si mesmo. Porque você está ali naquele momento é para edificar a igreja. Amém? Letra I, último. Dom de profecias. A profecia é uma manifestação do Espírito de Deus. E não é dada, e não da mente do homem. Ou seja, a manifestação é do Espírito de Deus, e não da mente do homem. Existem as profecias que são de Deus e existem as profetadas, as famosas profetadas. Quem já não ouviu uma profetada? A profetada, ela vem da mente do homem. Muitas vezes ela vem por usurpação, muitas vezes ela vem por vanglória, muitas vezes ela vem por orgulho e por soberba, por querer estar em evidência ou algo assim parecido. Mas o dom de profecia, ela é uma manifestação do Espírito de Deus. Ela é concedida a cada um visando um fim proveitoso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, nós lemos. Ela tem um fim proveitoso. Embora o dom de profecia nada tenha a ver com os poderes normais do raciocínio humano, pois é algo muito superior. Tal fato não impede qualquer cristão que possa exercitá-lo. Assim, ainda que alguns o façam de maneira limitada. Eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos lá. Versículo de número 31. Pois todos podereis profetizar. Quem que pode profetizar? Todos. Então existe uma diferença, dom de profecia e o espírito da profecia. Quem pode profetizar? Todos.
1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31. Todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Aí versículo 32 diz: porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então veja só, há uma diferença do espírito da profecia e o dom de profecia. Quer dizer então, pastor, só porque eu não sou profeta, mas eu posso profetizar? Sim, você pode, e não só pode, você deve profetizar. Mas isso não significa que você é um profeta, entende? Não significa só porque eu estou profetizando sobre a minha cidade, a cura, a libertação, a salvação, não significa que eu sou um profeta. Há uma diferença entre dom da profecia e existe também o espírito da profecia. Há diferença entre ministério profético e há diferença entre uma pessoa que não tem um ministério profético. O espírito da profecia, ele é dado a todos e é principalmente para algo específico. Normalmente, o Espírito Santo usa os profetas para deliberarem coisas a respeito da manifestação do Espírito de Deus, ou seja, não é algo da mente do homem. Porém, quando é algo da mente do homem, é porque você está profetizando isso. Você vai profetizar bênção. Ou do contrário, você profetiza maldição. Isso não significa que a pessoa vai ter um pensamento positivo ou que a pessoa terá um pensamento negativo. Mas sim o entendimento, o raciocínio, o discernimento pelo Espírito de que você vai estar profetizando e anunciando coisas boas, ministrando sobre a sua cidade, sobre a sua família, sobre o seu emprego, sobre seus bens. Eu estou profetizando, estou abençoando, entende? Então todos podem profetizar nesse nível. Agora, você é profeta por ofício, tem o dom de profecia, de profetizar as coisas, é outra coisa, é totalmente diferente. Eu não tenho o dom de profecia, vou profetizar sobre a nação. Até que ponto? Meu conselho, eu aprendi com uma pastora, minha tia, pastora Rosa, que quando eu oro, eu já estou profetizando. Mas quando são coisas elevadas, aquilo que dá a alçada de profetas, aquilo que dá, ela nos ensinou a orarmos e profetizarmos até onde a nossa unção alcança. Entende? Para nós não colocarmos os pés aonde que não é da nossa alçada. Então, a pergunta que nós devemos se fazer hoje, eu posso profetizar? Sim, até onde a minha unção alcança. Se eu sou um profeta de ofício, com ministério, com chamado para isso, eu vou profetizar através do espírito da profecia, com o dom da profecia. Agora, se eu não sou profeta, eu devo profetizar? Sim, até onde a nossa unção alcança. Eu já profetizei através de dons de profecia, debaixo de unção profética. Você profetiza através do espírito do homem, porque você quer abençoar, porque você quer ministrar. Você profetiza coisas boas. Quem já não orou, ministrou sobre uma pessoa, profetizando vitória, livramento sobre a vida das pessoas. Então é nesse entendimento que eu quero que você aprenda nesta noite. E eu quero finalizar abrindo aqui, livro de Gálatas, capítulo 5. Nós já vamos finalizar, encerrar essa matéria hoje e já vamos gerar a nossa pergunta. Gálatas, capítulo 5. Aleluia. Gálatas 5, versículo de número 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Preste bem atenção. Além dos dons do Espírito Santo, a evidência de que você tem esse dom, as evidências que você está
vivendo, que você recebeu esses dons do Espírito Santo, eles são manifestados através de frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, você vai observar que nada mais, nada menos é de Deus trabalhar através do Espírito Santo, primeiro dentro de você. Os frutos do Espírito são a manifestação do trabalhar e do agir de Deus no seu caráter. Então preste bem atenção. A pessoa que profetiza, a pessoa que ora e que cura, a pessoa que liberta, a pessoa que fala em línguas, né? A pessoa que interpreta línguas, essas pessoas que operam milagres, né? Tem discernimento de espírito, espírito de sabedoria, palavra, conhecimento. Preste bem atenção. A Bíblia diz que você conhece a árvore pelo seu fruto. Outra coisa que também a Bíblia diz é que você precisa julgar a profecia e não o profeta. Se a profecia se cumprir, é esse profeta também, porque ele falou da parte de Deus. Mas se não, aí você vai para o profeta. Na verdade, ele foi um falso profeta, deu para você uma profetada. Mas também a manifestação de que as evidências de que essas pessoas, ou que você, ou que eu, temos os dons, elas são operadas através de sinais em nós, daquele que anuncia, daquele que ministra através de dons. É a manifestação dos frutos do Espírito. Imagine você, eu ter o dom de fé, mas eu não tenho domínio próprio. Imagine você ter uma variedade de língua, mas não consegue controlar a sua própria língua, amaldiçoa. E sabe, Jesus disse assim, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Ao mesmo tempo você fala coisas de Deus e ao mesmo tempo você fala maldições, você fala coisas ruins, você amaldiçoa. Ao mesmo tempo onde que você profetiza coisas boas, uma hora você tem fé ou não. Então o que é que dá evidência de que você está se deixando ser influenciado pela atuação do Espírito Santo na tua vida? Só existe uma forma de você saber, é através do Espírito Santo. E tem um detalhe, o Espírito Santo, quando ele começa a agir na tua vida, comumente você não consegue muitas vezes ver. É mais fácil as pessoas que estão ao seu derredor, sua esposa, seus filhos, né, o seu marido, os seus amigos, seus familiares olharem para você e dizer, não, tem alguma coisa diferente. Aí a pessoa pergunta, o que é que está acontecendo com você? Aí você vai dizer assim, ah, pastor, eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo. Ah, meu irmão, meu pai está diferente, a minha mãe está diferente. Aí você vai ver, o que está acontecendo? Ele está mais bom, bondade. O que está acontecendo? Ele está mais paciente. Aí você vai ver, o que é que está atuando? Então, dons do Espírito Santo, os dons, eles têm que render frutos nas pessoas que os ministram. E esses frutos são chamados frutos do Espírito. Nós acabamos de ler. Então, queridos, é muito difícil você encontrar uma pessoa que, se ela fala da parte de Deus e acontece, que não tem esses frutos. Mas se acontecer, aí você vai entender se essa pessoa está falando da parte de Deus, através ou movida pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz que nos últimos dias apareceriam, por exemplo, muitos falsos profetas. Então, nós precisamos ficar alerta, porque se você não tem, não atua através de dons, primeiro a Bíblia diz que nós devemos buscar os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Né? Eu quero ler aqui, capítulo 12 de 1 Coríntios. Nós mencionamos, mas nós vamos ler agora. Capítulo 12 de 1 Coríntios. Os dons espirituais, né? Nós falamos lá, um pelo Espírito, versículo 8, capítulo 12, versículo 8. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e a outros operações de milagres, e a outros de profecias, e a outro de discernimento de espírito, e outra variedade de língua, e a outra interpretação de língua, e a outro a operar
pelo Espírito todas essas coisas, distribuindo particularmente como Ele quer. E há uma coisa muito interessante que o próprio Jesus diz: procurai com zelos os melhores dons, principalmente o de profetizar. Por quê? Por que profetizar? Porque a profecia, o espírito da profecia, você está trabalhando diretamente sobre a influência, talvez 100% e total, do Espírito de Deus que age na tua vida. Mas como que você vai falar ou agir ou ministrar através de alguém que você não conhece? Por isso que Jesus diz: procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar, porque o espírito da profecia é o que nós precisamos para esses dias ao qual nós vivemos. O espírito da profecia. É esse último item que nós lemos aqui. Porque a profecia é a manifestação do Espírito de Deus na terra. Não é da mente do homem. Mas é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Eu quero te incentivar, se você não conhece os dons que você carrega, ou se você não ministra e não manifesta: ah, pastor, não tenho oportunidade na igreja, eu nunca tenho a oportunidade. Não seja dessa maneira, meu querido. Onde você estiver, você pode manifestar. 1 Coríntios capítulo 12 fala que Paulo recebeu do Senhor. Ele também está ensinando lá no finalzinho, quando ele diz sobre a ceia, ele fala assim: por isso que há muito dentro de vós que dorme, não discernindo o corpo. A atuação do mover de Deus através dos dons na tua vida não depende de você estar dentro de uma igreja. É óbvio que dentro de uma igreja nós precisamos ser organizados. Nós precisamos nos organizar. O próprio Paulo ele pega e fala à igreja de Coríntios: ei, vocês estão parecendo uma igreja bagunçada, todo mundo querendo profetizar. A gente já viu pessoas por experiências, e na hora que uma pessoa vem trazer uma revelação, uma profecia sobre a vida da pessoa, a pessoa fica lá, aleluiada. E o homem está falando. Aí quando termina tudo, ela chega e pergunta: tu viu que glória que Deus falou? O que é que Deus falou mesmo, meu irmão? Ah, eu não sei, eu sei que eu senti. Mas o que é que Deus falou? Entende? Então preste bem atenção. Você precisa buscar sim os melhores. Se eu conheço pessoas que talvez carreguem todos, mas por fim, algo específico que vai acontecer para um propósito de Deus. Eu conheço pessoas que não têm nenhum. Mas o problema é que eu conheço também pessoas que têm dons e não operam, não manifestam. Eu vou te falar uma coisa: você não depende do pastor, você não depende da igreja para manifestar aquilo que Deus te deu. Porque se o teu pastor talvez esteja te impedindo de ministrar na igreja através dos dons que Deus te deu, alguma coisa está errada. Pode ser que os frutos do Espírito não estejam de acordo com os dons que Deus te deu. E se você realmente tem dons, mas não manifesta fruto do Espírito, vai trabalhar o teu caráter, vai tratar a tua vida. Porque Deus te deu não é para você, é para você liberar sobre o povo. Então nós temos que ter responsabilidade com os dons que Deus deu. A Bíblia fala que Deus deu talentos, o Senhor deu talentos para os seus servos. Um guardou e enterrou na terra, o outro botou no banco, o outro vendeu e multiplicou. Se você não multiplica aquilo que Deus colocou na tua vida, querido, vai vir um momento onde que Deus vai vir cobrar aquele dom. Ah, mas eu te dei um dom para você curar, e você não está curando ninguém. Eu te dei um dom para ministrar a palavra, mas eu não estou ministrando a palavra para ninguém. Eu te dei um dom para poder expulsar demônios, mas para libertar as pessoas. Eu te dei um dom de profecia, mas você não profetiza. Então preste bem atenção o que você está fazendo com os seus dons. Amém? Nós vamos finalizar aqui e vamos gerar a nossa pergunta da nossa lição de hoje. A atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, começando através de João Batista. Primeiro,
a nossa pergunta na aula passada foi: como foi a sua primeira experiência com o Espírito Santo? Muitas pessoas já responderam, algumas ainda estão de enviar. Então a nossa pergunta de hoje é: eu quero que você que é aluno aí, escreva para mim, né? Bota seu nome, por favor, porque às vezes eu jogo todas as imagens que vocês me mandam, eu jogo numa pastinha lá. Se não tiver o nome, eu não consigo ver depois, para ver quem é que me mandou e quem é que não me mandou, tá bom? Se eu não tiver o nome e eu me esquecer de quem foi que me deu, vai ficar sem nota, tá bom? Então a pergunta que nós vamos gerar aqui hoje: primeiro, qual é o dom que Deus te deu? Tá? Qual é o dom que Deus te deu? Você vai olhar para dentro. Normalmente você vai dizer assim: ah, pastor, eu não sei, eu não sei, eu não tenho. Então, se você não tem, você vai escrever assim: pastor, eu não tenho, preciso buscar mais. E são duas perguntas hoje. Primeiro, é qual o dom que Deus te deu? E segundo, qual é o. Olha só essa pergunta aqui, eu vou falar assim ao vivo para todo mundo aqui, partindo do princípio que o diabo é o pai da mentira. Qual é o fruto do Espírito que você não consegue manifestar? Tá bom? A referência dos frutos do Espírito estão lá em 1 Coríntios 14, 31. Tá bom? Então a primeira pergunta: qual é o dom do Espírito Santo que você tem? Segundo, quais são os frutos do Espírito que você não consegue manifestar? Ok? Queridos, eu agradeço a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Nós estamos aqui ao vivo pela comunidade Nova Aliança. Alguns irmãos ainda pelo YouTube. Nós temos aí ainda mais pessoas pelo canal pelo Facebook. Nossa aula foi um pouco longa, mas ela será proveitosa. Tá bom? Fique na paz do Senhor. Se você tem as suas dúvidas, você manda para mim inbox, né? Você que tem meu WhatsApp, que é aluno, ou se você que não é aluno, quer comentar: pastor, eu não entendi isso, e se me tira uma dúvida, você pode escrever aí nos comentários do Facebook ou do próprio YouTube, ok? Essa mensagem ela vai ficar gravada ali no YouTube e também aqui na página da Igreja Comunidade Nova Aliança Serra, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.